no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma novela que a cada dia tem novos capítulos, enquanto os consumidores sentem o bolso cada vez mais vazio com o custo elevado dos combustíveis e dos alimentos. E nessa guerra sobre o preço dos combustíveis, os estados de Goiás e São Paulo se antecipam, reduzem a alíquota sobre o diesel e a gasolina, gerando mal-estar entre governadores. E nessa pauta, o Supremo Tribunal Federal tem reunião hoje com secretários da Fazenda dos estados para discutir as medidas adotadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro com a redução do ICMS. As informações chegam agora com Carlos Alberto. Uma guerra longe de terminar. Mais um capítulo da novela sobre a tributação dos combustíveis entre governos estaduais e União será escrito nesta terça-feira durante reunião do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, com secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Mendes é o relator da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, pedindo para que sejam suspensas todas as leis estaduais que tratam do ICMS incidente sobre combustíveis. A terça-feira tem também na agenda a reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS, que na última quarta-feira revogou o convênio que fixava uma alíquota única de R$ 1,006 por litro de diesel, com possibilidade de descontos em cada estado. A decisão do CONFAS foi adotada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinar que as alíquotas do ICMS cobradas sobre os combustíveis devem ser uniformes em todo o país. A pauta dos secretários de Fazenda no STF e no Conselho Nacional de Política Fazendária foi antecedida por uma decisão do governo de São Paulo que reduziu de forma imediata de 25% para 18% o ICMS e causou mal-estar entre os governadores. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Que briga, que confusão, o jornalista Beto Almeida, mas tem outras informações, porque a Confederação Nacional dos Municípios, como conta agora o repórter Sátiro Salles, voltou a se manifestar com preocupação em relação à queda na receita para cidades brasileiras após ou com a implantação da alíquota de 17% do ICMS sobre os combustíveis. O Sátiro chega agora com essa informação. Os prefeitos voltam os olhos para as mudanças que estão a caminho na área tributária e já fazem os cálculos que indicam perdas anuais de 20 bilhões de reais para 5.568 cidades brasileiras. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, alerta que com as novas regras que fixam alíquotas de ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações, há um teto de 17% ou 18%, a situação fiscal dos municípios fica abalada e se agrava ainda mais com os vetos aos dispositivos que tratavam da compensação aos estados pelas perdas de receita. O presidente Bolsonaro sancionou o projeto de lei complementar que estabeleceu as novas alíquotas do ICMS, mas vetou um dos trechos da proposta que disciplinava que, ao perderem receita, os estados receberiam uma compensação do governo federal. A Confederação Nacional dos Municípios, por meio de nota, destaca que os sacrifícios para a redução da carga tributária, que notadamente precisam ocorrer no país, mas a partir de uma reforma tributária mais ampla, efetiva e responsável, vem pesando excessivamente sobre os municípios. Segundo ainda a CNM, o Congresso e a União sacrificam mais uma vez o cidadão mais vulnerável do país, que demanda serviços essenciais, como saúde, educação, assistência social e saneamento. A aprovação e a sanção do texto, segundo a entidade, mostram a falta de responsabilidade fiscal e social no Brasil. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, continuamos pagando pelo preço do combustível nas alturas, seja o diesel ou a gasolina, em qualquer um dos 184 municípios do Ceará.
todas que chegam à bomba de combustíveis para abastecer, faz os cálculos de centavo em centavo, de litro em litro, Beto Almeida, o tanque vai ficando cheio e o bolso mais vazio. Enquanto isso, tem essa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, e a briga entre o governo federal e os estados, que passa também essa briga pelo estado do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. A grande questão, Luzinor, bom dia. A grande questão, sabe qual é? É que hoje você falou o seguinte: vão enchendo o combustível, né? O tanque e o bolso ficando vazio. O luxo hoje é você encher um tanque de combustível, né? Seja ele qual for, não é fácil não. Mas ó, em relação aos governadores, o que existe hoje a preocupação maior nessa ida ao Supremo? É que a própria secretária de Fazenda aqui do estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, tem dito o seguinte, Luzinor, que não existe hoje de fato, e ela tem razão, no Congresso, um movimento forte para analisar esses vetos presidenciais da semana passada e tentar derrubar. Não há isso. Então, porque como não há essa expectativa de que esses vetos possam ser derrubados lá no Congresso, é que eles estão apostando tudo nessa questão da ida ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive tem uma reunião do CONFAZ com o próprio ministro Gilmar Mendes, porque é ele o relator, Ludino, de um outro recurso que foi impetrado pelo presidente Bolsonaro, que pede o seguinte: que todas as leis estaduais que tratam de alíquotas do ICMS, elas sejam anuladas, no argumento do governo, porque existe já uma lei federal que foi aprovada e sancionada por ele em Brasília. Então, diante desse impasse, ganhou ainda mais repercussão essa decisão dos governadores de Goiás e de São Paulo de se antecipar a toda essa polêmica e já obedecer ao que determinou a lei federal de reduzir o teto máximo de cobrança do ICMS sobre os combustíveis para 17%. O que está sendo feito crítica aí, principalmente ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, é que diz que essa medida dele, ela tem um viés eleitoreiro, que ele está se preocupando em sinalizar para o eleitorado de São Paulo, e que ele, na realidade, acabou quebrando, dividindo o movimento e a fortaleza dos governadores nesse movimento que eles estão agora tentando exatamente derrubar a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Seja como for, Luzinor, é o seguinte: é bom que a gente deixe bem claro aqui, essa lei, ela simplesmente, ela não é tão simples, mas explicando de forma clara. Qual é o objetivo básico dela? É dizer o seguinte, que combustíveis, energia e telecomunicações são serviços essenciais. E nós temos uma legislação que diz o seguinte, que os serviços essenciais têm que ter o ICMS dele fixado em no máximo 17% ou 18% em alguns casos. Esse é o princípio básico de tudo.